Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em mais esse nosso momento de reflexão na palavra de nosso Deus. Hoje, de forma especial, nós queremos refletir nesse período do qual nós estamos vivendo e também nós estamos iniciando. Hoje, quarta-feira de cinzas, estamos iniciando então o nosso período de quaresma dentro da igreja cristã. Hoje é um dia muito especial para a igreja, quarta-feira de cinzas, que é um dia onde nós, de forma muito especial, juntamente dentro da quaresma, nós olhamos para nós mesmos. É um dia para nós refletirmos sobre a nossa essência, quem nós somos, e também, mais importante de todo, como cristãos e filhos de Deus, olharmos para o nosso pecado, reconhecermos o nosso pecado e, principalmente, sentirmos pesar por todos os erros e falhas que cometemos como seres humanos, como cristãos, e pedirmos de forma muito fortemente ao nosso Deus que Ele nos perdoe de todos os erros e todas as falhas que nós temos. Queridos irmãos e irmãs, eu convido a nós iniciarmos esse nosso momento de reflexão, então, nesta quarta-feira de cinzas, cantando um hino. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que Tu me deste. E em Tuas mãos me entregar, e em Tuas mãos me entregar, e em Tuas mãos me entregar. Amados irmãos e irmãs, a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e em seguida dos versículos 16 a 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 1 a 6 e depois 16 a 21. E assim está escrito: Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada,
Não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões a roubam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Até aqui, meus amados irmãos e irmãs, a nossa leitura incluindo ao cantarmos mais um hino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amados, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, o 6º capítulo do Evangelho de Mateus, ele é bastante conhecido por diversos assuntos que Jesus trata nos capítulos. Nesse capítulo, Jesus fala sobre adoração, sobre dar esmolas, sobre a ansiedade e também nos ensina o Pai Nosso. Mas hoje, meus queridos irmãos, conforme iniciei nossa reflexão falando, gostaria de falar sobre o jejum.
do qual os textos abordam e a relação disso, do jejum, com esse dia em especial, a quarta-feira de cinzas. O que significa jejuar? Será que jejuar, no sentido bíblico, é somente quando você não come e não bebe nada? E outra questão muito importante, qual, meus amados, é o significado ou o propósito do carnaval? Momento, período do qual nós acabamos de viver. Dentro da história da igreja, a quaresma, que é uma época de jejum, oração e arrependimento, sempre começa no dia de hoje, na quarta-feira de cinzas, sendo então mais ou menos 40 dias antes da Páscoa. Meus amados, não se sabe exatamente com precisão, mas acredita-se que o carnaval ele tem origem em festivais primitivos e pagãos, onde eles homenageavam a natureza e os deuses. Mais tarde, então, depois, quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo, nos países cristãos, a festa então começou a ser identificada como, digamos, um certo intervalo de relativa liberdade antes do período da quaresma, que era então marcado por orações e a abstinência de carne. E é daí que surgiu a expressão carnelevarium, que é se abster-se de carne. Carnelevarium, então, é carnaval em português. Então, a partir disso, como as pessoas começaram a ter a ideia, ainda hoje, muitas pessoas têm a ideia de que alguns dias antes, então, da quarta-feira de cinzas, antes de entrarmos em todo esse período de quaresma, vamos beber, vamos comer, vamos dançar, porque agora vai chegar um período do qual nós devemos se aquietar e refletir na palavra de Deus. Essa ideia, meus amados, é muito atual e está muito presente na sociedade. Pode até, talvez, nós não percebemos isso acontecendo ao nosso redor, mas ela está muito presente, principalmente nos interiores, onde ainda se preserva muita coisa culturalmente do passado. Pois, meus queridos irmãos e irmãs, para nós, de fato, a quarta-feira de cinzas e todo esse período da quaresma, do qual nós estamos entrando a partir de hoje, é algo mais sério do que apenas esse pensamento popular sobre esse período. Não é apenas um tempo para, digamos, atos exteriores, mas é um período para eu e para vocês refletirmos, pensar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para pensarmos também sobre as nossas atitudes do dia a dia, mudarmos os nossos pensamentos. Muitas pessoas imaginam e pensam por aí, agora vai entrar um período do qual eu vou, digamos, ser mais comportado, eu vou me comportar mais, não vou beber tanto, não vou exagerar tanto em comidas, sem ter nenhum tipo de reflexão mais profundo sobre o verdadeiro significado da quaresma. E a verdade é que esse tipo de coisa como jejum, esmola, do qual iniciei nessa reflexão falando, não é ordenado pelo nosso Senhor para obter a salvação. Porque nós já obtemos a salvação através da nossa fé, através do nosso batismo. Temos a promessa da vida eterna em Cristo, por isso Jesus adverte que não devemos fazer dessas coisas, do jejum, desse período de quaresma, de reflexão, um período de espetáculo para as outras pessoas. Porque isso é o que Jesus Cristo destaca em nosso texto, que foi lido e ouvido agora há pouco. Na época de Jesus, meus queridos irmãos, os judeus tinham o costume de jejuar para concentrar suas mentes não nas coisas desse mundo, mas nas coisas de Deus. O que a princípio, em teoria, isso é muito válido. Realmente nós nos abstermos das coisas desse mundo para nós refletirmos apenas nas coisas de Deus. Isso é válido, isso é admirável, isso é muito louvável. Só que o problema, meus amados, é que muitas pessoas queriam mais apresentar um show para os outros do que realmente refletir sobre as coisas de Deus. Nenhum pensamento sobre Deus ou sobre a palavra de Deus. Muitos, na verdade, queriam a admiração das pessoas ao seu redor. Algo como, nossa, olha como esta pessoa é uma pessoa espiritual. Assim, eles não apenas jejuavam, eles também acabavam parando de limpar seus rostos, parando de se lavar, para apresentar uma imagem de sofrimento, uma imagem de dor.
uma imagem de arrependimento. Para que as pessoas então olhassem para eles e dissessem: nossa, olhem para essa pessoa, olha só, o cabelo bagunçado, seu rosto está desfigurado, como ele sofre por causa de sua fé, que homem santo. Mas, meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus diz que isso tudo é uma falsa espiritualidade. Não é o que Deus quer e não é o que Deus deseja de nós. O que Deus quer, assim como diz o Salmo 51, Deus deseja que todos nós tenhamos um espírito quebrado, um coração contrito, ou seja, arrependido, um coração humilde. Então, meus amados, Jesus está dizendo: vamos acabar com esse show, vamos acabar com esse espetáculo diante dos outros sobre arrependimento, sofrimento e dor. Lavemos o nosso rosto, nos apresentemos bem e façamos mais e mais coisas em nosso dia a dia. É isso que diz Jesus Cristo aos seus discípulos. E Jesus, meus amados, nos conhece bem. Jesus realmente nos conhece. Vocês sabem disso. Tanto que, para nós, criaturas com 5 sentidos, ele sabe que o arrependimento e a vida espiritual não estão inteiramente só dentro de nós. Jesus Cristo, ele entende que nós, como criaturas que temos 5 sentidos, sabe que para nós é muito útil, sim, fazer gestos para nos expressar, para expressar nosso arrependimento, expressar a nossa dor, expressar o nosso pesar por causa dos nossos pecados. É por isso que ele não proíbe fazer jejum, dar esmolas ou fazer certas coisas nesses períodos do qual nós estamos refletindo sobre o pecado e o arrependimento. Ele apenas nos adverte que não devemos fazer disso um espetáculo, um show. Tanto é verdade que por isso que existem ritos muito úteis para nos ajudar a alcançar esse objetivo de refletirmos sobre o pecado, nos arrependermos e procurarmos nos reconciliar com Deus. E entre tantos que poderíamos conversar, tantos ritos e tantas coisas úteis, eu gostaria de destacar nesse momento apenas 2. O primeiro, o sacramento da Santa Ceia. Sacramento que está sempre, meus amados, sempre disponível na Igreja de Cristo. Em nossa confissão de fé, conforme os artigos de Augsburgo, nós dizemos, porque a missa, ou como podemos chamar também culto, serviço divino, é para o propósito de dar o sacramento. Nós temos a comunhão a cada dia sagrado, ou seja, aos dias que nós temos culto. E se alguém deseja o sacramento, nós também oferecemos isso em outros dias, quando é dado a todos quanto pedem isso. Os pastores de Cristo, meus amados, estão sempre prontos, dispostos e capazes a dar o sacramento do altar para qualquer um que sinta a necessidade desta ceia. Todos nós estamos dispostos a oferecermos e darmos esse sacramento maravilhoso que nos une de forma tão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós sentimos Jesus com o nosso paladar, com o nosso toque, com o nosso olfato, com a nossa visão, com a nossa audição, quando ouvimos que aí está o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Todos nós estamos sempre dispostos a oferecer qualquer dia esse santo sacramento. Mas qual é a relação da ceia com o jejum, meus amados, que Jesus menciona em nosso texto? É que a ceia é um jejum de arrependimento. Vocês sabiam disso? Sim. A ceia é um jejum de arrependimento, ou seja, para aqueles que vêm à mesa do Senhor, Cristo convida que venham como vasos vazios, em outras palavras, que venham jejuando das coisas deste mundo e deixando essas coisas todas para trás, essas coisas para trás por aquilo que verdadeiramente enche a nossa alma, a tal ponto que Cristo oferece para vocês e dá o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, para fortalecê-los de corpo e alma. Outro rito disponível que nós podemos mencionar neste período é o que nós chamamos de imposição das cinzas, que nós fazemos normalmente nesse período de quarta-feira de cinzas, onde nós pegamos cinzas e nós fazemos o sinal da cruz com as cinzas em nossas testas em sinal de arrependimento. Claro que, diferentemente da Santa Ceia,
A imposição das cinzas não é um rito que é ordenado pelo Nosso Senhor, mas ainda assim é um rito que é útil para nos ajudar a refletir e pensar sobre os nossos pecados. Porque quando recebemos as cinzas em nossas testas, ouvimos as palavras: Tu és pó e ao pó tornarás. É um lembrete. Isso é um lembrete de nossa mortalidade, de nossa natureza pecaminosa. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós poderíamos dizer que a imposição das cinzas é considerada, sim, uma parte do jejum de arrependimento para a nossa vida de adoração. Os israelitas faziam isso. Os israelitas, quando eles sentiam muito forte o pesar dos seus pecados, o texto bíblico nos diz que eles vestiam roupas de pano, roupas de saco grosseiro. Eles pegavam cinzas e jogavam sobre suas cabeças. Eles sentavam sobre cinzas e jogavam sobre suas cabeças para lembrarem que eles são pó e ao pó tornarão, que eles não são nada, que eles são pequenos, minúsculos perante o nosso grande Senhor e o nosso Deus, que eles estão arrependidos de fato dos seus pecados. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, a quarta-feira de cinzas, todo esse período de quaresma ao qual nós estamos entrando, é um período também para nós testemunharmos a Cristo, a Jesus Cristo que levou o meu e o seu pecado sobre ele, que levou os pecados de todo o mundo sobre ele. E assim, embora muitas vezes a gente possa ser tímido em falar sobre a nossa fé, se alguém perguntar, mas qual é essa história sobre fé em Jesus? Você não precisa falar sobre piedade, justiça, ou a piedade de que nós devemos sentir, mas fale apenas sobre seu gracioso Cristo, sobre o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Salvador. Assim, então, meus amados, esse jejum não é uma obra de justiça a ser testemunhada pelos homens, mas esse jejum, de certa forma, no qual nós estamos entrando agora nesse período de quaresma, é uma referência penitencial pela palavra de Deus como a única coisa que é necessária para mim e para você, que é necessária para todos nós. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, é muito útil observarmos essa data de quarta-feira de cinzas, observarmos este período do qual nós estamos entrando, que é a quaresma, pois ela traz uma grande reflexão e um grande benefício para todos nós. Em todos os momentos podemos pensar em nossos pecados, nos arrepender e receber o perdão do Senhor. Mas essa época de quaresma, meus queridos irmãos, é uma oportunidade muito especial para nos prepararmos para o grande dia da alegria completa, do domingo da ressurreição, quando ouviremos as boas novas da ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu na cruz e pagou pelo preço de nossos pecados. Então temos o perdão completo dos pecados e a promessa da vida eterna nele, em Jesus. Por um tempo agora, meus queridos e amados irmãos e irmãs, vocês vão reparar, dentro da igreja cristã, que nós não nos concentraremos mais na glória de Cristo. Mas agora, a partir de hoje, dentro da igreja cristã, nós nos concentraremos e nós refletiremos sobre a sua humilhação na cruz. Esse é o propósito desta época de quaresma. Esse é o propósito de todo esse período. Avancem e recebam o pão da vida de vocês, o Cristo crucificado para o perdão de pecados. Sim, o verdadeiro jejum é uma questão de se preparar e se apresentar como vasos vazios, prontos para receber o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos pecados. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mantenham essas palavras e essa reflexão em nossa mente e nosso coração, e que Ele nos inspire, de forma muito especial nesse período, a nós refletirmos sobre o nosso pecado, nós tenhamos o verdadeiro pesar sobre o nosso pecado e nós refletirmos também sobre a paixão de Cristo, sobre a sua humilhação, sobre a sua morte na cruz, para então, quando chegar o período e a grande festa da Páscoa, que nós possamos celebrar muito alegres o dia da maravilhosa ressurreição de nosso Senhor. Que nosso Deus, Pai, Filho,
Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido a cantarmos mais um hino. Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti, teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceita meu louvor. Eis-me aqui, Senhor, ouso me achegar, assim tão pecador perante o teu altar. Sei que muito resisti, teu convite em vir aqui, mas por teu amor aceita meu louvor. Olha para mim, perdoa todo mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Olha para mim, perdoa todo mal, ouve o meu clamor, porque dependo do Senhor, meu Salvador. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. Me faz voltar ao primeiro amor, vem com tua graça me inundar, renova todo o meu coração. Eu quero hoje recomeçar. 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 Chegado então o momento em que convido a juntar nossas mãos e conversarmos com Deus em oração. Onipotente e gracioso Pai, primeiramente queremos te agradecer por sempre estar olhando por cada um de nós, por sempre estar cuidando de cada um de nós, por sempre estar orientando cada um de nós. Amado Pai, estamos entrando nesse período tão importante da Igreja Cristã, esse período do qual nós iremos refletir de forma mais fortemente sobre a missão de Cristo, sobre a sua paixão e morte na cruz, sobre o nosso pecado, sobre a consequência de nosso pecado. Por isso, ó Pai, envie o Santo Espírito a nós para tocar nossos corações, para que nós possamos realmente fazermos esse jejum espiritual, para nós não olharmos para as coisas desse mundo, mas para nós refletirmos sobre as coisas celestes. Amado Pai, também te pedimos de forma muito especial que esse período também de Quaresma, que serve para nós olharmos para os nossos erros e pecados, que também sirva para que todas as pessoas possam refletir sobre todos os seus erros, sobre suas falhas, para que elas possam se arrepender. Principalmente, Senhor, nesse período tão tenso do qual nós estamos vendo esta guerra infeliz que anda acontecendo lá no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia. Amado Pai, por favor, se for de sua santa vontade,
Faça com que os dois governantes possam chegarem com um acordo. Faça com que logo cesse essa guerra, para que cesse o sofrimento de tantas pessoas que vivem entre esses países. Que tudo se acalme, que tudo possa ser resolvido em paz. Senhor, abençoe também a tua igreja, que ela continue firme neste mundo, que ela continue levando a sua santa palavra a todas as nações. Em teu nome, ó Pai, e em nome por amor de teu Filho, Jesus Cristo, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, levando esse momento de reflexão na palavra. Lembro sempre reitero que, precisando conversar comigo, estou sempre aqui de braços e ouvidos abertos para receber todos vocês. Estarei sempre orando para que Deus esteja sempre orientando, abençoando e cuidando de cada um de vocês. Que Ele, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre contigo, hoje e para sempre. Amém.